A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao vídeo. Aqui quem fala é o Edson Melo e nós voltamos com mais uma videoaula sobre personagem bíblico. E essa é a segunda parte do personagem Daniel. O subtema é Mantendo a Fidelidade a Deus. Se encontra em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Meus irmãos, nós sabemos, na última aula nós vimos que o povo de Judá, o rei da época, Joaquim, estava servindo a deuses estranhos e o próprio Senhor, Deus de Israel, ele pune, ele causa uma disciplina no seu povo Judá. E como o povo estava vivendo no pecado, aí vinha o juízo, eles se arrependiam e havia uma restauração. Como o povo estava nesse ciclo vicioso, Deus usa um cativeiro para poder levar esse povo, para poder disciplinar esse povo. E nesse cativeiro babilônico, a história vai dizer que dentro desse cativeiro vai alguns jovens da linhagem real, da linhagem nobre. E dentro desses jovens que foram levados para a Babilônia, estava Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Quem foi Daniel? Daniel foi um jovem, um homem fiel em um mundo inclinado para o pecado, inclinado para a perdição. Porque agora Daniel sai de Jerusalém, que é a terra da promessa, a terra de Deus, e vai para a Babilônia. E Babilônia, ela simboliza o mundo materialista. Babilônia significa aquele que entrega porções, entrega coisas materiais para poder encher os olhos dos jovens. E qual era o significado do nome Daniel? Daniel significa Deus é meu juiz. Então esse foi das perguntas que nós fazemos aí no grupo do WhatsApp. Qual era o significado do nome Daniel e quem foi Daniel? E que nomes receberam Daniel e os seus amigos quando eles foram tirados de Jerusalém e foram levados para a Babilônia? A Bíblia diz que foram levados Ananias, Misael e Azarias. Esses nomes aqui são nomes hebreus. São nomes qual eles receberam em Jerusalém. Só que quando eles chegam em Babilônia, o texto vai dizer que o chefe do eunuco, chamado Aspenaz, coloca outro nome nesse jovem. Daniel, ele passa a se chamar Beltesazar. Só que o nome Daniel significa Deus é meu juiz. E Beltesazar quer dizer Bel me protege. Eu estou sob a proteção de Bel. E Bel era uma divindade caldaica, uma divindade babilônica. E então essa era uma mudança de identidade que o chefe dos eunucos estava fazendo na vida desses jovens. O de Ananias, que era o nome que ele recebeu em Jerusalém, em Judá, agora ele recebe outro nome, porque Ananias significa Deus foi gracioso, ou Deus foi misericordioso. Ele recebe outro nome, ou seja, comando diaco. Ele passa a se chamar Sadraque. Como os irmãos sabem que aqueles jovens que foram lançados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, então Sadraque aqui era o nome de Ananias. E Misael
significa quem é como Deus. Quando ele vai para a Babilônia, ele se chama Mesaque. E Mesaque significa significa Aco, ou seja, sob a proteção de Aco. E Azarias, que significa Deus é minha ajuda, quando ele vai para a Babilônia, ele começa a chamar Abidnego, ou seja, servo de Nebo, que é outro deus, outra divindade caldaica ou babilônica. Então essa foi a intenção do chefe dos eunucos, Aspenaz, mudar a identidade desses jovens. Então esses foram o nome que eles receberam. Daniel, Ananias, Misael e Azarias receberam outro nome, né? Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias o de Abidnego. Agora, por que Daniel não comeu da porção do rei? A Bíblia diz que ele não quis se contaminar com os manjares do rei. No versículo 8 que nós lemos aqui, está escrito: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Por quê que Daniel não quis comer da porção do rei? Porque o vinho e a comida do rei era oferecido a ídolos. Se Daniel tivesse comido dessa comida e bebido desse vinho, Daniel estava fazendo uma aliança com a divindade caldaica. E a Bíblia diz em Isaías, capítulo 52, versículo 11, não toqueis em coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos. É por isso que os cristãos, ele não come coisas oferecidas a ídolos, ou oferecido a entidades. Mesma coisa as nossas crianças, elas não podem comer esses doces que são oferecidos no mês de setembro. Por causa disso, porque nós baseamos na Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz lá pelo apóstolo Paulo, pela boca do apóstolo Paulo em Coríntios, para não se contaminar com comidas oferecidas a ídolos. O ídolo, ele tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas som nenhum sai da sua garganta. Mas por aquilo que está atrás do ídolo, que são entidades malignas, são anjos decaídos, que atormenta a vida do ser humano. Então, por isso que não se contaminar. Daniel, o que ele fez? Ele manteve a sua fidelidade a Deus e não quis comer do manjar do rei, da porção do rei. Porque a Babilônia, dos dias atuais, que simboliza o mundo, a Babilônia te oferece muitas coisas. Mas se você quer manter a sua identidade a Deus, quer manter a sua fidelidade a Deus, o que você tem que fazer? Repelir, não aceitar aquilo que Babilônia tem para você, mas continuar servindo a Deus, mantendo a sua fidelidade ao Senhor. Porque a vida de Daniel, ela serve como uma inspiração para todos os que desejam servir a Deus em santidade, em fidelidade. Daniel, ele manteve a fidelidade dele em Babilônia. É muito fácil você manter a sua fidelidade em Jerusalém. O que significa isso? É muito fácil você manter a sua fidelidade quando as coisas vão tudo bem. Quando há saúde, quando há dinheiro, quando a família vai bem, quando você tem um emprego. Mas quero ver servir a Deus, ser fiel a Deus, manter a sua fidelidade ao Senhor quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão adversas. Esses jovens aqui e Daniel, ele manteve a sua fidelidade ao Senhor, mesmo quando tudo estava ao contrário, mesmo quando tudo estava ruim, a adversidade estava batendo a sua porta e ele se manteve ali fiel a Deus. Ele não desejou comer do manjar do rei, nem aquilo que o rei oferecia para ele. Então lembre-se, você foi chamado para viver em santidade e fidelidade ao Senhor. Que você mantenha,
Que Deus em Cristo lhe ajude nesse momento difícil que nós estamos passando. Que Jesus venha lhe abençoar, te dar força para manter-se firme nesses dias o qual a igreja está passando na terra. Então, aprendemos com esse personagem bíblico, Daniel, se mantendo firme até mesmo em Babilônia. Por mais que as coisas venham a estar difíceis, o Senhor, nosso Deus, o nosso juiz, é que julga a nossa causa e que muda a circunstância. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele prosperou em Babilônia. Ele foi um dos sábios que o rei Nabucodonosor deu riqueza, deu muitos projetos para Daniel, porque ele se manteve fiel ao Senhor. Amém? Que Jesus Cristo vos abençoe. Fique na paz.